Já solta aí para bater um papo. Joia. Senhor, obrigado por hoje. Queremos te agradecer por essa oportunidade de transição de mês espiritual. Obrigado porque o Senhor nos tem dado graça, entendimento, que o Senhor nos tem dado direcionamento e porque o Senhor não nos tem deixado órfãos, porque a tua palavra é real. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos e enviaria a nós o Consolador, aquele que todas as coisas conhece e nos revela toda a verdade. O teu Espírito Santo. Senhor, que venha sobre nós, que seja trabalhado dentro de nós também a tua verdade, que já venha nos santificar, nos purificar, nos direcionar, nos trazer alento, consolo e um quebrantamento especial. Eu oro, Senhor, por unidade e por humildade, e que o Senhor nos ajude a enxergar nossas próprias faltas, que nós paremos de procurar culpados pelas nossas vidas, que nós possamos assumir diante do Senhor a postura que o Senhor espera, porque esse é o período em que o Rei está no campo, e o Senhor certamente nos ouvirá e reparará os nossos caminhos, porque apesar de estarmos abrindo e inaugurando os 40 dias de arrependimento, de quebrantamento, até Yom Kippur, nós sabemos que o Senhor está inclinado em abençoar o teu povo por causa do sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, que venceu uma vez por todas. Então, Senhor, por favor, dá-nos graça, sabedoria, guarda nossas famílias, filhos, animais, tudo que concerne ao nosso propósito, pessoas que precisam chegar, que possam ser deslocadas até nossas vidas sem impedimento, e pessoas que precisam se retirar dos nossos caminhos, que sejam eliminadas do nosso caminho, segundo a vontade do Senhor, e que nesta noite nós desfrutemos a tua graça. Eu quero autorizar os teus anjos, Senhor, que já estão apostos a nosso redor, para estarem trabalhando, tocando, enquanto a ministração da palavra ocorre, para que a tua vontade seja cumprida por intermédio deles também, nesse ambiente de glória, de santidade e de pureza. Então fala conosco e guarda-nos de toda distração, de toda preocupação, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Ó, tem gente querendo entrar aqui, vamos autorizar essa turma. E vamos para um bate-papo, irmãos, muito, muito interessante para conversar aqui, ó. Todos vocês estão vendo aí os slides, né? Pelo menos quem está no computador, o som tá bom. Eu vou começar a apresentar para vocês aqui o negócio, certo? Sejam bem-vindos aí a Fernanda, a Ivani, a Josa, a Letícia, a Olivia, a Sueli, também tá ali a Vânia e todo mais que chegou aí agora, todo mundo que chegou. Gente, vamos seguir aqui o slide, que hoje eu quero falar bastante coisa para vocês. Esse mês de Elu, ele é o 6º mês, tá? Então eu quero antecipar para vocês o seguinte, a tribo deste mês, eu vou falar isso depois com mais detalhes, é Gad. Toda unção, irmãos, assim, lembra que eu falo, tudo que é para a direita é para a esquerda. Satanás, ele espelhou o governo celestial e criou uma dinâmica de governo anti-lei. Ou seja, ele funciona com a quebra dos mandamentos de Deus e ele governa a partir das nossas transgressões. Então, entenda que assim como Deus tem 12 tribos, Deus tem 12 apóstolos, Satanás tem 12 tronos e ele tem 12 signos do zodíaco, pelo qual ele opera de modo contrário à palavra de Deus, inclinando os nossos corações a realizar sua própria vontade. E aí você entende um pouco do que Jesus disse em João 8,44. Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos. Então não se trata de decisões meramente nossas porque somos inclinados para o mal, mas há frequências, há influências que nossa estrutura, né, o ego, irmãos, que é o que eu sempre digo, é a imagem e semelhança de Satanás em nós, é a nossa distorção de identidade. Esse ego, ele recebe todas as frequências das trevas, e ele é o veículo pelo qual Satanás nos governa quando nós deixamos. Então, nesse sistema antagônico, nós temos aqui a tribo de Gade, com as 12 demais tribos, né, as 11 tribos, e nós temos os 12 signos do zodíaco, nós estamos entrando agora, se eu não me engano, para o signo de Virgem, que vem depois, né? Então, tenha em mente que é esse tipo de trono que trabalha contra o que nós fazemos, o que nós conhecemos, e nós nem damos moral para isso, porque a maioria de nós não conhece, e se conhece, despreza, porque acha que é coisa mística, porque acha que não tem nada a ver, enfim. Então, irmãos, eu só quero aqui trazer uma pincelada para vocês, o seguinte, o ministro hebraico, que é uma letra que atua
espiritualmente em cima daquilo que Deus libera no período, a letra Yud, nós vamos falar disso mais para frente, e temos as bênçãos de Gad. Então vamos lá, irmãos, olha só, o que você tem que saber sobre Elu? Qualquer momento, irmãos, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou de olho na apresentação aqui, e vocês, a qualquer momento, se precisar falar, levanta a sua mão ou libera teu microfone para você fazer a tua pergunta, tá bom? É livre para pergunta esse momento nosso aqui. Então, vamos lá. O que você tem que saber sobre Elu, irmãos? Elu é conhecido como um mês de balanço, onde devemos avaliar nossos erros, acertos, além de termos oportunidade de apresentá-los diante do Senhor, buscando o seu auxílio, perdão e consolo. Esse mês antecede o mês de Tishrei, que é o mês 7º do calendário espiritual, o qual comporta 3 últimos portais anuais. Então, veja, Yom Teruah, Yom Kippur e Tabernáculos. No começo, irmãos, no começo do ano, para muita gente, o ano começa em janeiro, mas para Deus, o ano começa por volta de abril. Tá bom? O calendário espiritual, ele começa por volta de abril, dentro do da nossa compreensão do calendário gregoriano. Por quê? Êxodo capítulo 12, versículo 2. Quando Deus estava tirando Israel do Egito, ele diz assim, ó, este vos será o principal dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Por quê? Todas as vezes que Deus vai causar uma libertação profunda no teu ser, começa uma recontagem no tempo da tua vida. Então Deus começa a marcar, é como se ele lançasse para trás os pecados no mar do esquecimento, que a Escritura fala, e olhasse adiante para você um destino novo, uma natureza nova e uma herança nova. Afinal, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Então tenha em mente o seguinte, que existem 4 festas de primavera e 4 festas de outono dentro do calendário espiritual. As festas da primavera, irmãos, elas são Pêssar, que é a festa de Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes. Essas 4 festas Jesus cumpriu. Cumpriu aonde? Em si. Ele nasceu, né, em tabernáculos, para você entender. Então, isso não é um cumprimento, é uma manifestação. Mas ele, vivo como homem carnal, ele celebrou Páscoa, que ele é o cordeiro da Páscoa, pães ázimos, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele ressurgiu dentre os mortos como primícias no 3º dia, e ele, quando subiu aos céus, liberou o Espírito Santo, que é o Pentecostes. Então, essas 4 festas se cumpriram em Cristo. Porém, faltam 3. Essas 3, Yom Teruah, Yom Kippur e Tabernáculos, irmãos, são as festas que Jesus ainda não cumpriu. E ele vai cumprir quando ele voltar. Então, essas festas são marcações temporais e também proféticas de um projeto divino que envolveu desde a criação de Adão e Eva até a consumação dos séculos com novos céus e nova terra. Então, Yom Teruah, irmãos, é conhecido, para você entender de modo rápido aqui, como o dia e a hora ninguém sabe. Você lembra quando os discípulos perguntam para Jesus assim, quando será a tua vinda, né? Aí Jesus fala assim, o dia e a hora ninguém sabe senão o Pai Celestial que está nos céus. Então veja, quando ele fala o dia e a hora, no hebraico ele está dizendo Yom Teruah. É uma data que ninguém sabe quando, mas o que se pode saber a respeito disso é que é um portal anual na abertura do outono espiritual que Jesus vem. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala sobre o ressoar da trombeta, lembra? 2 Tessalonicenses fala assim, e dada a voz do arcanjo, o ressoar da última trombeta, então verá no céu o sinal do Filho do Homem, etc. Paulo vai falando isso. Então, é interessante que Paulo fala da última trombeta. Um dos nomes de Yom Teruah, irmãos, é Festa das Trombetas. Então, para você entender, Deus, até a volta do Messias, ele tem uma data certa, ele tem um período certo, e ele nos ordena que celebremos as suas festas para que nós anunciemos de modo memorial aquilo que há de se cumprir. Então não se trata de fazer coisas de judeu ou de mistificar as coisas, trata-se de entendimento espiritual e restituição de tempo, porque a promessa em Joel 2, e eu sou enfático nisso, diz assim,
eu restituirei os anos que o gafanhoto consumiu. Se tem uma coisa que a humanidade foi roubada, não é nas suas finanças, não é na sua família, nem na sua qualidade de vida, mas é no seu tempo. O diabo roubou o tempo. Então, Deus quer devolver esse tempo por intermédio das celebrações das festas. E em Cristo Jesus, as festas não se cumprem somente fora, mas se cumprem dentro de você. Tá bom? Então, tenha em mente que Yom Teruah é festa de trombetas, ou o dia, a hora, ninguém sabe, é o mesmo nome para a mesma festa. Yom Kippur é a festa da expiação, é o dia em que Moisés intercedeu pela nação de Israel, porque Deus queria matar todo mundo, fazer uma nação nova através dele. Então Moisés subiu lá, intercedeu, e Deus não matou a nação de Israel. Yom Kippur, dia da expiação, dia que o sumo sacerdote adentra no santuário celestial para realizar a expiação. Nós vamos falar disso mais para frente, quando chegar o período da festa. E tabernáculos, que é a festa da consumação dos séculos. Então, olha para você entender. Agora, no Novo Testamento, Yom Teruah é o dia da volta de Jesus. Tá bom? Exatamente o dia. Jesus volta em Yom Teruah. Yom Kippur, o dia do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20. Aí o pau vai quebrar, viu, irmãos? Yom Kippur é o bicho. E tabernáculos, novos céus, nova terra, quando nós celebraremos as bodas do Cordeiro, uma vez por todas, já dentro da questão celestial da nova criação. Então, tendo isso em mente, irmãos, esse mês que nós estamos no mês de Elul, ele é um mês de preparação. Por quê? Porque nós vamos adentrar no próximo mês, daqui exatamente um mês, e em 40 dias, como eu disse anteriormente, é quando se abrem os portais de julgamento de Deus. Então, irmãos, esse período, todo mundo será julgado, inclusive os capeta, viu? Ninguém vai passar. Ah, mas que isso, pastor? Meu julgamento já foi em Cristo, Cristo me salvou, Cristo fez isso, fez aquilo. Fez, mas isso se cumpre em ciclos na tua vida e como fala, em camadas. Então, assim, a história é cíclica, que nem você dorme, acorda, o sol nasce, o sol se põe, essas coisas todas, isso se repete conforme o decorrer da história. Então, isso nunca acaba até o Senhor Jesus voltar e estabelecer, uma vez por todas, uma nova ordem, uma nova criação. Tá bom? Então, por enquanto, fica com essas informações, e a qualquer momento você pode levantar e levantar sua mão e fazer pergunta. Vamos lá. Apesar de ser um mês reflexivo, é um período de céus abertos para arrependimento, misericórdia e perdão. O ministro Yud, que é o ministro do mês hebraico. O que é esse ministro do mês hebraico? Irmãos, os sábios hebreus, a eles Deus entregou os oráculos da Torá, dos mandamentos. Então, assim, até a Torá chegar nas nossas mãos, os mandamentos, os profetas, né, os salmos, até a Bíblia chegar nas nossas mãos, os hebreus já tinham ela há mais de 2000 anos. Então, eles estudaram muito até chegar na gente o que existe hoje de conhecimento e de teologia. Tá bom? Então, assim, eles têm muito tempo antes da gente, e ele tem muito conhecimento genuíno que vem deles para nós, afinal, o próprio Jesus era judeu, tá? Então, ele tinha uma mentalidade, uma cultura hebraica que precisa entrar na minha mente e na tua, para que a gente entenda o que ele está falando, dentro do contexto que ele está falando, e como as pessoas naquela época entendiam o que ele falava. Então, nesse período, irmãos, o ministro Yud, que é uma das letras do alfabeto hebraico usadas na criação, ela favorece o coração humilde, que busca a graça para a transformação e posicionamento espiritual. Então, olha o verso que eu coloquei para vocês ali, ó. Anile dodi vedodili. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3. Então, isso significa que o rei está no campo visitando o teu reino, inspecionando o andamento das obras. Então, olha que interessante. Esse é um período, irmãos, em que a gente precisa ter a compreensão de que o Senhor está de olho naquilo que nós estamos fazendo. Então, é muito importante, nesse tempo, você passar a fazer uma introspecção. Né? Então, olha só, o que eu preciso levar em conta aqui? Ó? Orações de arrependimento. À medida em que você for percebendo seus erros, lembrando-se das pessoas que você ofendeu, desonrou, machucou, humilhou, ou mesmo feriu ao Senhor, não fazendo aquilo que claramente você sabia que devia ser feito. Estas e coisas semelhantes, que a gente não mencionou, devem ser levadas ao Senhor para retificação. Então, esse é um período de você consertar relacionamentos. Tá bom? Por quê?
Porque todos esses erros da sua história estão registrados nos livros que serão abertos em Yom Kippur para julgamento. Então, o Senhor, ele está inspecionando o teu reino. E lembre-se, o reino de Deus, irmãos, ele não é de visível aparência, ele está dentro. Ou seja, o Senhor está agora perscrutando o teu ser. A palavra em Jeremias 17:10 fala, eu sou o Senhor e esquadrinho os rins para dar a cada um segundo as suas obras. Então perceba que, apesar de tudo, o Senhor está avaliando você por dentro, porque você e eu, irmãos, não somos tão santos quanto pensamos e não somos também tão impuros quanto pensamos. É o Senhor que sabe a verdade. Então ele vai inspecionar, e o coração humilde, que é aqueles que se predispõem a consertar e retificar os teus caminhos, é aquele que vai obter o favor do mês de Elu. Porque dentro da estação de verão, irmãos, que é a estação espiritual na qual nós estamos entrando no último mês, é uma estação de grande colheita. Né? Mais para frente eu vou dar mais detalhes sobre isso, vocês vão ver o tanto que isso aqui é bonito, irmãos, e forte. Tá? Então vamos seguir aqui mais um pouquinho. Considere avaliar também a maneira como você administrou tanto as suas conquistas quanto as suas finanças. E isso inclui a tua fidelidade. Afinal, nada é puramente natural. Porque o que acontece, irmãos? Nessa questão aqui, a administração, existe a parábola dos talentos. Né? Então, assim, o Senhor nos dá a capacidade de produzir, de multiplicar, de fazer um monte de coisa. Mas eu também tenho a responsabilidade de gerir isso. Então, o gerir implica em eu saber o que eu estou fazendo com as coisas que eu faço, se eu estou transgredindo, se eu estou sendo egoísta, tudo isso o Senhor avalia nesse tempo. Tá? Então, o que eu te oriento? Se você tem sido negligente em algum desses pontos, esse é o tempo. Você tem 40 dias para você ver a tua vida, conversar com o Senhor, pedir perdão e reparar o que você fez. Tá bom? Então, esse é um período crucial para isso. Salmo 27 é uma excelente arma espiritual neste mês. Eu vou te dar uma direção, irmãos, mas você faça se você quiser, tá bom? Isso aqui vai te ajudar muito. Se você puder, pela manhã, todos os dias a partir de amanhã, ler o Salmo 27 em voz alta, ou pelo menos audível, de preferência pela manhã. Por quê? Porque você vai liberar essa palavra para a tua vida e ela já vai ecoar para o teu ambiente, para a tua caminhada. Salmo 27, libera ela todos os dias. Se você falhar um dia, não tem problema. 2, 3, não tem problema. Mas se você puder, faça isso e será de grande benefício para você. Sedacá, ou oferta de justiça. Quanto mais você semear este mês, melhor para o tribunal de Yom Kippur. E aqui eu vou te contar um segredo. Mas lá vem você falar de dinheiro de novo, então você só fala disso? Não, me escuta, deixa eu te ensinar um segredo aqui. O tribunal, ele acontece em 3 momentos, pelo menos. Toda vez tem um tribunal. Quais são os 3 momentos principais? Primeiro, quando o diabo vem e te acusa de algo e ele leva a tua vida para o tribunal. Como que ele leva a minha vida para o tribunal? Lembra, lá em 1 João 2, diz assim que nós temos um advogado junto ao Pai, caso a gente peque. Então, por que nós temos um advogado junto ao Pai? Porque existe também o acusador, Apocalipse capítulo 13, capítulo 12, se não me engano, o acusador dos irmãos, Satanás né, ele os acusa de dia e de noite, e nós temos Deus o Pai como juiz. Então, veja, se tem o juiz e tem o acusador, também tem um advogado. Só que eles trabalham com lei, porque se não tem lei, não tem tribunal. Então, o que acontece? Quando você transgride, você insiste na transgressão, o capiroto, ele anota lá o que você faz, e ele leva isso diante do tribunal para te acusar. Fala, ó, o senhor ia abençoar a vida do fulano, e ele transgrediu o mandamento. E em cima disso, eu tenho o direito de ficar com a bênção daquela pessoa. Aí, irmãos, Deus tem alguns critérios de avaliação, para você entender. Quais são esses critérios? Deus tem as vozes que estão no tribunal falando a seu favor, ou contra você. Deus tem as suas ofertas, que estão no tribunal falando a seu favor ou contra você. E Deus tem o sangue de Cristo. Ah, graças a Deus, pastor, tá vendo? Se eu tenho o sangue de Cristo, tá tudo bem. Aí eu te digo algo, não é bem assim. Porque se fosse somente o sangue de Cristo e isso bastasse, nós não tínhamos irmãos e às vezes nem nós mesmos passaríamos algum tipo de escassez financeira, algum tipo de problema no casamento, algum tipo de problema na saúde.
Então, tenha em mente que muitos problemas que nós enfrentamos são por direito legal do inimigo e não, irmãos, porque nós deixamos de ir à igreja. E não porque nós achamos que somos bons o suficiente. Tá bom? Então, às vezes você está fazendo tudo certinho, mas tem coisa que você não sabe, que o diabo sabe, que Deus sabe, que está pesando contra a tua vida. E aí, o que vai te ajudar na hora de Deus equilibrar essa sentença? Deus vai ver, por exemplo, tá bom, tem o sangue de Cristo, mas mesmo assim, lembra que é dito em Mateus capítulo 7? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não profetizamos. Aí o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Então, quando ele fala de prática de iniquidade, a palavra grega para iniquidade, irmãos, ali é anomos no grego. Então, significa que é a de partícula negativa e nomos de lei. Então, é literalmente as pessoas que vivem sem lei. Vou melhorar e traduzir para o evangeliquez da igreja hoje. Não, irmãos, a gente está na graça, a gente não está mais na lei, não. Vai viver a tua vida, Jesus te perdoou, tá tudo bem. Tem esse negócio não de obedecer mandamento, não. Isso já passou, isso foi a dispensação antiga. Irmãos, pensa em alguém que bate palma e fala assim, esse é meu pastor. É o capiroto. O capiroto fala, esse aqui é dos meus. Ele se alegra, ele fala, meu Deus, é agora que eu passo e levo tudo para mim. Porque se Jesus está falando que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ele está dizendo o seguinte, se você é meu filho, você imita o que eu faço, porque o filho não faz nada de si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazer. Então, tenha em mente que no tribunal, irmãos, é levado essas questões. E aí, o que Deus tem? Lembra que eu falei? Tem as vozes do tribunal. Que tribunal? Que vozes são essas? As suas ofertas, as suas ações e o sangue de Jesus. Então, ambos, ofertas e ações, falam a seu favor ou contra você. De que modo que fala a seu favor? Quando as pessoas são gratas pela tua vida. Quando as pessoas oram ao Senhor, dando graça a Deus porque você existe. Quando você transforma a vida das pessoas e elas levam isso em oração. Essas vozes ficam registradas no tribunal. O que mais? Quando você entrega as suas ofertas, os seus dízimos, as suas primícias, principalmente em dias de portal. Por quê? Porque Deus ordena que nós tragamos as nossas ofertas em dias específicos, em lugares específicos, de modo específico. E isso são para eles memórias. Você vai ver isso no decorrer da nossa aula aqui hoje. Então, tudo isso, irmãos, Deus vai avaliar na hora de decidir se o diabo tem razão ou não. Agora, olha que coisa. Se você tem ofertas e você tem, por exemplo, as vozes de gratidão, mas do lado de lá tem pessoas que reclamam de você, e do lado de lá também tem, às vezes, que você roubou a Deus, por exemplo, fica elas por elas, porque lei por lei, irmãos, há um empate. Agora, o que vai decidir entre um e outro, quando há um empate, é o sangue de Jesus. Aí sim. Então, se você está transgredindo e você tem o sangue de Jesus, você perde a bênção, tá? Não a salvação, a bênção. Porque o inimigo toma posse e dá para aqueles que o servem. E é por isso que você passa escassez, dificuldade, parece que nunca rompe. Porque tem coisas na tua vida que estão retidas e você não sabe como romper. E esse período de Elu, esse período de, como fala, de desafios, irmãos, ele faz com que você sofra determinadas situações. Era só mandar mensagem, pessoal, vi aqui, né? A Vani ligou rapidinho aqui, para autorizar mais uma pessoa a entrar, né? Quer falar, ô Vana? Pode falar. Não, eu queria que você respondesse a minha pergunta que está escrita. Alô, tá me ouvindo? Vana, só montar em pé. Você quer falar ou foi sem querer? Alô, tá me ouvindo? Ela tá falando, pastor. Você tá me ouvindo? Perdeu aqui, né? É que eu não estava lendo o chat, mas eu tô com a apresentação aberta, então eu não tô lendo. Se vocês não me chamar a atenção aqui, fizer algum barulho, eu não vou conseguir ler. O senhor não está ouvindo, pastor. Então, deixa eu ver aqui, ó. O senhor está ouvindo, pastor? Estou numa igreja que não festeja todas as festas. Como faço? Ele não está ouvindo, celebra aqui comigo,
ou você celebra em alguma igreja que celebre, não tem problema. Pastor, tá me Tá ouvindo? bom? Ivani também levantou a mão, pode falar. Não tá me ouvindo? Oi, Fernanda. Eu que não estou ouvindo vocês? Nossa, será que aconteceu a mesma coisa da outra vez? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou voltar então. Tá bom? Eu vou sair e já volto, gente. Segura aí. Apesar que se eu sair, eu não sei se eu vou perder a Eu gravação. tô ouvindo, tá ouvindo? Eu Tony, não tá estou ouvindo? ouvindo, por isso que eu não parei. Nossa, que sacanagem. Então, peraí, gente. Eu vou ver se eu consigo deixar gravando aqui, sair e já voltar. Peraí. Deixa eu ver. Ainda não é possível. Eu já volto, gente. Fala comigo alguém aí. Tá ouvindo, pastor? Tá ouvindo? Nossa, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo vocês. Eu vou fechar aqui o navegador, que deu erro de novo. Acho que toda vez que eu ponho a apresentação em tela cheia, eu não consigo escutar vocês. Eu vou fechar aqui de novo e já volto, gente. Segura aí. Fala alguém comigo aí, deixa eu ver. Oi, tá ouvindo, Tony? Eu continuo sem ouvir vocês. Tá ouvindo? Será que eu vou ter que trocar o Tá navegador ouvindo, aqui? pastor? Shalom, Tony, Não escuto shalom. ninguém, gente. Não escuto ninguém. Espera aí que eu vou resolver isso aqui. Vamos lá, alguém fala comigo aí, por favor. Oi, ouvindo, Tony? Deixa eu ver, o que está acontecendo aqui? Oi, Shalom, pastor, shalom.
Pessoal, fala comigo aí, por favor. Tá ouvindo? Oh, mas não é possível, eu reiniciei meu computador aqui. Por que que eu não... Ah, já sei. Já sei. Já sei. Tcharam! Fala comigo aí, pessoal. Tá ouvindo agora? Ô, Glória! Não, pastor. Agora sim. Sabe o que aconteceu? Pronto. O capiroto Resolvido. baixou meu volume aqui. Meu Deus do céu, não sabe nem tudo isso. Nossa, desafio. Caraca, Meu meu. Deus do céu, Logo hoje que que eu entrei, dor será que é eu tô essa? pé frio? Pois é, gente. Você vê como é que a coisa... Quando a coisa é boa, tem que ter participação capirótica, né? Senão não funciona. Gente, tá todo mundo aí. Alguém fez pergunta aí que eu não consegui responder, porque agora sumiu o chat para mim aqui. Por gentileza, quem fez pergunta, faz de novo aí que eu ajudo. Dá só uma olhada, pastor, se não tem gente tentando entrar, porque as pessoas estavam tentando entrar e também não conseguiam. Ah, tá. Não, eu já autorizei todo mundo aqui. Só se desistiram, porque aqui não tem mais ninguém, não. Manda entrar de novo agora, que agora eu tô ouvindo. E agora eu já entendi o que aconteceu, porque agora baixou o volume aqui. Acho que quando entra a apresentação de tela cheia, ele baixa o volume. Eu vou, da próxima vez, ficar atento para ver se baixou. Quer ver? Eu vou tentar colocar de novo a apresentação para vocês aqui. E vamos ver se ele vai baixar o volume. Se ele baixar, eu não vou usar a tela cheia. Eu vou usar a tela pela metade aqui. Porque eu tenho que continuar mostrando os negócios para vocês aí. Vamos lá. Cadê o arquivo? Pastor, e uma pergunta, Diga. você tá mudando os slides na sua tela, que não está mudando para a gente? Ah, não, agora eu não tô não, porque eu nem abri ainda. Ah, tá. Eu Não, tô porque abrindo estava aqui a aparecendo apresentação aqui, agora. mas só uma primeira página. Ô, pastor, Ah, tá. deixa eu fazer a pergunta. Posso reafirmar a mesma pergunta? Porque, assim, o senhor Pode. falou que tem que festejar com o senhor ou em alguma igreja que seja judaico-cristã, né? Que festeja as festas, Sim. enfim. Mas, então, a maioria dos cristãos está todo mundo sempre festejar? E está todo mundo Então, tem em errado? mente... Não é sobre estar errado. É sobre estar limitado no acesso ao que Deus tem. Porque o que acontece? Essa questão da gente poder celebrar, da gente poder honrar o Senhor por meio desse nível de obediência, ela é muito séria. Porque o que acontece? Nem todo mundo tem essa crença, nem todo mundo tem essa percepção. Então, o que acontece? Não é em si um problema que vai afetar a tua salvação, não vai ter mais jeito para você, tipo, esquece da vida, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que você tem coisas e pode acessar coisas que ninguém poderia acessar por outro caminho. Porque Deus só vai restituir os anos que o gafanhoto consumiu quando você se alinhar com o tempo dele. Porque se você for olhar Eclesiastes 3, Deus tem tempo e modo. Deus não tem só modo. Então, Deus tem o seu tempo e a sua forma de comunicar o tempo. Então, eu preciso me movimentar dessa forma. Eu vou até... Está aparecendo para vocês aí o negócio ou não? Vocês estão vendo o slide? Sim. Jóia. Então, eu vou explicar aqui para vocês entenderem. Ó, nós paramos aqui, cadê Yom Teruah? Meio Gelu, acho que eu parei aqui. Tá. Então, irmãos, o que acontece? Eu vou falar aqui para quem perguntou. Quando você não celebra as festas, você nasceu de novo, e a Escritura diz que quem nasce de novo, além de ser nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. Só que esse eis que se fizeram novas, elas estão dentro de uma dinâmica temporal chamada ano aceitável do Senhor. Quando Jesus veio, ele fala assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar dos quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, por liberdade aos algemados, e aí ele fala, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha o rolo de Isaías. Quando ele fala no aceitável, ele está falando a respeito de um tempo no qual agora as coisas são para hoje. As coisas se manifestam porque são coisas prontas. Deus já tem um destino eterno pronto, decidido para você, mas você foi enganado e furtado no seu tempo. E aí Jesus veio como Aleph Tav, né, como Alfa e Ômega,
o princípio e o fim. Ele veio como aquele que conecta o espaço-tempo na eternidade de novo. Então, ele abriu uma lacuna para que a gente adentre por ele e acesse ao que sempre foi nosso, mas ficou sob o domínio do inimigo. As guerras do antigo Israel, elas são guerras que fisicamente expressam realidades espirituais. Quer ver uma coisa? Quando você vê a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, lá no versículo 13, quer ver? O apóstolo Paulo, ele expressa isso de uma forma muito inteligente. Cadê? Ó, ele fala assim, ó. Vou ler até um pouquinho antes, versículo 8. 1 Coríntios 10, não, vou ter que ler 10, verso 8. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e já pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, veja, você tem que dar uma olhada lá e entender que existe uma realidade espiritual que agora afeta você por dentro e pode transformar a tua realidade externa. Então, quando você entende que as 16 nações, por exemplo, que Israel enfrentou, você vê lá os moabitas, você vê lá os filisteus, você vê lá os amonitas, você vê lá os cananeus, Israel enfrentou uma galera. Todas essas nações, irmãos, no profundo da realidade espiritual, elas têm domínio sobre territórios da nossa alma. Dentro de mim e de você existem reinos. Não é o assunto de hoje, mas é para você entender que essas geografias que Israel entrava, ele tinha que guerrear, destruir os postes ídolos, ele tinha que, às vezes, não pegar despojo nenhum, porque aquela região estava contaminada. Então, o que eu quero trazer para você? É que as nossas guerras de dentro hoje eram as guerras externas de Israel. Então, essas nações, irmãos, fazem parte da libertação que nós temos que passar. E não se trata só de você conhecer a verdade, como alguns pregadores ensinam. Você tem que expulsar o capiroto do lugar. Então, nesse período, irmãos, por exemplo, você vai ver aqui no decorrer da apresentação dos slides, tem muita coisa que vai explicar quando você começar a entender, você vai ver o porquê que você passa determinadas guerras dentro de você, o porquê que algumas coisas parecem que não rompem dentro de você, o porquê você tem tanto medo de algumas coisas, o porquê que tanta coisa parece esquisita, você vai entender isso. Porque o Senhor quer libertar você desses cativeiros, desse engano que a religião jogou no teu colo, com teologia, que jogou no teu colo com... irmãos, infelizmente, nós temos muitos irmãos não convertidos aí. Pastores querendo provar o valor deles e atrapalhando o agir do Senhor, porque eles não saem da posição e porque não são quebrantados no Senhor, eles não dão liberdade para o Senhor agir. Então, criam sistemas. Aí, sistemas atuam todo tipo de capirotaiada aí que você pode imaginar. E aí a gente fica com dó de sair da congregação, fica com dó de fazer isso porque gosta muito, de não sei o quê, porque não acha, e a gente fica no sentimentalismo. A gente já está preso lá dentro. O inimigo tem posse das nossas decisões. A gente não sabe sofrer para obedecer, a gente só gosta de obedecer quando é fácil e gostoso. Então isso faz com que a gente seja afetado pela ignorância. Ah, mas eu não concordo com isso. O diabo também não concorda, não tem problema. É você que escolhe, não é sobre concordar, é sobre fé, irmãos. Para Deus me mudar, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Eu preciso pegar essa palavra como verdade e aceitar que muitas vezes a instrução do Senhor vai me custar algo. Então, entendendo essa perspectiva, a gente precisa ter a clareza de que, por vezes, o Senhor vai separar você, isolar você. Ele vai colocar você num tempo onde você vai ser trabalhado por ele e depois direcionado a outro lugar. Nem sempre, irmãos, o Senhor vai te colocar imediatamente de uma congregação na outra. Me prova isso, pastor. Vai ver Eliseu, vai ver Elias, vai ver esses profetas que Deus separava, dificilmente eles ficavam no meio do povo. Por vezes eles estavam isolados, irmãos. Deus isola a gente. Então entenda que há tempo de aproximar e tempo de afastar. Então eu e você precisamos entender que é mais útil para Deus o meu tempo com ele, propriamente,
do que o meu tempo com os meus irmãos lá fora. E Deus, ele quer me trabalhar em algumas desconexões. Então, não estou dizendo que você não deve congregar, você deve sim, isso é ordem bíblica. Nós precisamos congregar. Só que não é só congregar e não é só não congregar. É mandamento bíblico, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. A Escritura fala, Hebreus capítulo 13. Nós temos que congregar sim. A Bíblia fala isso e acabou. Ah, mas a minha igreja é isso, isso e isso. Então, se você tem sabedoria, você vai lá e ensina os irmãos. Ah, mas era muito difícil. Então, você ora a Deus e pergunta se você está no lugar certo. Mas o fato é, a unção que você honra, você recebe. Se você não tem condições de, por onde você está, ser cuidado, ser nutrido, você vai procurar fontes que te nutram, porque se você honra o que Deus está honrando, Deus te abençoa. Se você honra o que Deus não está honrando, Deus é contra ti nas suas ações. Eu tenho que entender o que Deus está fazendo esses dias. Então, o que eu quero trazer para vocês? Vamos voltar aqui para a apostila. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me chamar a qualquer momento, que agora eu estou ouvindo, irmãos. Me perdoa aí pela desatenção. Então, o que eu falei anteriormente? Tzedakah é oferta de justiça, está falando do tribunal. Né? Então, o que acontece? Lá no tribunal, irmãos, a gente precisa ter essa clareza de que essas ofertas, essas ações, tudo fala. E quanto mais pessoas gratas por mim, mais forte é a minha defesa, porque o dia que o inimigo chegar lá e ele tiver razão, eu estou transgredindo, porque na maioria das vezes ele não pode mentir no tribunal. Então ele chega lá e apresenta razões bíblicas, jurídicas, legais, e Deus vai olhar o quê? Eu estou fazendo a minha parte? Tem um anjo que anota as suas coisas, você tem livro na mão dos anjos também, sabia? Dentro da biblioteca celestial, tem as coisas que você faz, e o diabo tem uma biblioteca maligna onde ele anota as suas faltas. E aí, em cima disso, há as acusações. E o que acontece? No meio do tribunal, irmão, se você está errado, e o diabo te acusa, o sangue de Jesus não basta para manter a tua bênção na tua vida. Ele basta para te salvar, mas não para manter a tua bênção, porque a tua bênção é decorrente de obediência. É da tua resposta. Mas, agora olha que tremendo. Se Deus encontra os memoriais de justiça na tua vida, o que é isso? A tzedakah que você faz. Pastor, o que é tzedakah? É quando você ajuda o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro e o teu irmão. Mas o que é oferta de justiça? Por exemplo, se você sabe, isso é critério, tá? Se você sabe que não é somente você chegar e ajudar e dar dinheiro, não é somente isso, mas isso também conta. Você, às vezes, pode dar seu tempo, você pode dar a sua atenção, você pode dar as suas finanças, você pode simplesmente dar um abraço. Tudo o que você faz, irmãos, é contado. Só que a oferta de justiça, ela tem um crivo do seguinte, é justo teu irmão que obedece a palavra e está andando com o Senhor, não ter, por exemplo, condições de pagar uma conta de luz? É justo ele não ter condições de pagar o seu aluguel? É justo ele não ter condições de repente, pagar uma conta de água ou de comprar uma cesta básica? Se você olha lá que ele anda com o Senhor, provavelmente a luta dele é um desconhecimento espiritual, ou ele está sob ataque dentro de um processo que Deus tem. Então você vai e faz uma oferta de justiça. O que é isso? Você dá um suporte para ele nessa área. Porque é justo. Ele é parte do corpo de Deus na tua vida. Só que isso não é você dar para um irmão e para outro só por afinidade. É por direção. Você tem que saber se você tem que ajudar ou não, porque nem todo mundo Deus quer que você ajude. Mesmo, irmãos, quem Deus especifica é pobre, órfão, viúvo, estrangeiro. Mas quando se trata de irmão, você precisa saber por que ele está passando o que ele está passando. Que isso, pastor? Nunca vi o justo mendigar o pão. Por que o seu irmão está mendigando, então? Exemplo, tá? Para você entender, para você pensar. Por que ele está mendigando? Será que está faltando justiça na vida dele? Então, você tem que saber, porque se você põe seu recurso, que é responsabilidade tua administrar, num altar como esse, você está chamando para a tua vida o que está ali. Isso pouca gente te ensina. Por quê? Porque não é conveniente, irmãos. Porque não é conveniente. Então, tão poderoso quanto você ser obediente nos princípios, dízimo, oferta e primícia, é você saber onde você dá. Então, não é eu fazer o que eu quero.
Eu tenho que ter direcionamento e discernimento. Então, esse é o período de você cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Quanto mais você repartir, melhor é para você no tribunal, porque tudo está registrado. E quando o inimigo tiver razão, e você for o juiz, o Deus Pai, quando ele estiver lá te acusando de algo, e você tiver de fato transgredindo, o que Deus vai olhar a seu favor? Porque você já tem o sangue de Cristo. Então isso não é suficiente para impedir que o inimigo pegue a tua bênção. Mas aí o inimigo vai olhar, Deus vai olhar o quê? Quantas vozes de gratidão tem pela tua vida? Se dá galera lá, existe um princípio em Tiago capítulo 2 que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você tiver muitas vozes gratas pela tua vida, Deus vai olhar e ele vai julgar contra o inimigo por causa das tuas ações de misericórdia. Então Deus tira o direito legal do maligno de roubar a tua bênção porque você é generoso, porque você ajuda o pobre, o estrangeiro, o órfão, a viúva, e você faz a oferta de justiça. Você honra o que Deus está honrando. Então Deus pode reverter isso, porém você é responsável em reparar essa lacuna. Entendeu? Então, quando você começa a ver, irmão, isso é fantástico. Isso eu ensino no curso de batalha espiritual e tem lá na comunidade. Essas armas para você se defender no tribunal. Porque muitas vezes você nem sabe quando você está sendo acusado. Mas quais são os indicadores? Quando você vê que parece que alguma coisa não rompe, parece que alguma coisa não trava, parece que vai, não vai, tem alguma coisa acontecendo. Aí você tem que olhar, você está em pecado, você está fazendo coisa errada? Você está desonrando seu marido, sua esposa, seu filho, seu patrão? O que você está fazendo? Você tem que olhar isso aí. Vocês estão comigo, irmãos? Quem está sendo abençoado, dá glória a Deus. Quem está triste aí, pede perdão para Deus e fica feliz que é a palavra dele. Não, glória a Deus. Então, bora seguir aqui. Então, mais um pouquinho. Então, o que a gente tem que entender? Estude mais, ore mais nesse tempo, seja mais intenso e disciplina, irmãos. Ler Bíblia é disciplina, oração é disciplina, porque o Senhor quer discipular você por dentro. Ele quer cuidar de você por dentro. Então, olha só, uma coisa que a gente tem que entender. Nesse 6º mês do calendário espiritual, nós temos que entender o seguinte, esse mês conecta o natural ao espiritual. Aí eu fiz menção de Gênesis 1, 26, 31, que em um tempo, esse é um tempo que recebemos o rei entre nós, ou seja, ele anda no nosso meio. Período no qual podemos esperar a plenitude de tudo que o Altíssimo tem preparado para você se manifestar. Então, deixa eu explicar para você aqui. Como assim, Tony? Como assim a plenitude de tudo que o Altíssimo tem preparado? Quando você já anda nos tempos e estações há algum tempo, você tem trabalhado, você tem guerreado, tem feito as coisas. Agora é a hora que Deus vai dar um boom na tua vida. Agora é a hora da mudança, agora é a hora do rompimento, agora é a hora de você ver as coisas cumprir, porque Deus vai te dar essa unção, essa estratégia de como você vai liberar essa colheita abundante que tem para esse tempo. Por quê? Porque dessa colheita virá a sua segurança para o inverno. Porque no inverno não tem muita colheita na estação espiritual. Então Deus vai permitir você ter estratégia, ter sabedoria e direcionamento para romper, para acessar e pegar essa colheita e não deixar o inimigo tomar o que é teu. Porque o que ele está disputando contigo? Nessas coisas que você não quer fazer, nessas coisas que você não concorda, desses pensamentos, de repente, que você tem de desistir de tudo. O que ele quer roubar? É a tua colheita. Ele quer roubar a tua colheita. A tua colheita está em disputa, só que a tua colheita ela não está lá fora, ela está aqui, ó. Uma vez que você abandona a palavra, você perde a colheita. Quer que eu te prove isso na Bíblia? O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6? Tudo nós ceifaremos se não desfalecermos, ou seja, se não desistir. Então fica aí com a vontade de desanimar, meu Deus, minha vida, ó céus, nada dá certo. Meu Deus, Jesus, né? E fica. Irmãos, não é ficar falando, lamentando. Eu tenho que me posicionar. Então, o diabo, ele quer tirar você da posição. Uma vez que ele tira a palavra do teu coração, ele tira o resultado da tua vida. Aí fica com ele. Aí você fala, poxa, eu podia ter ganhado aquela licitação. Poxa, o fulano podia ter fechado o contrato comigo. Poxa, podia dar certo isso. Por que tem gente que parece que vai e não vai? Porque está na mão do diabo. Isso não implica na salvação dela, isso implica na bênção dela. Se você pode viver sofrendo 40%, por que você vai querer sofrer 99%? Tem sofrimento que não dá para escapar, mas tem sofrimento que dá, irmãos. O meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Aí eu quero ficar lá porque para mim é cômodo ficar aqui.
Ah, eu quero ficar lá porque ali é gostoso, o ambiente é bom. Mas você sabe se Deus quer isso? Você sabe? Pastor, por que você está falando assim? Porque, irmãos, ninguém aqui que está aqui agora tem menos de 5 anos de crente, não. Aqui tem muito crente já de caminhada. Ninguém aqui nasceu de novo ontem, não. Então vive uma vida inteira e parece que a vida não anda. Por que você acha? Então o que acontece? Dificilmente, irmãos, nós vamos encontrar uma pessoa que dá uma sacudida na gente. Difícil você ter. Por quê? Porque ninguém gosta de gente assim. Irmão, se tem uma pessoa que é querida nesse meio aqui, tem uma tal de Ivani Nebias de Campos que está aí conosco, eu nunca vi uma pessoa tão querida que nem ela. Ela faz aniversário num dia, tem 6 dias de gente comemorando o aniversário dela. Eu nunca vi um negócio desse. E bate palma, e compra bolo, e faz isso, e faz aquilo, e chama, e não sei o quê. A irmã, se ela for fazer 6 anos por ano, só o pó dela. Deve estar com uns 300 anos já, de idade. Gente, eu nunca vi o tanto que o povo gosta dela. Eu também gosto dela, ela é uma benção. Mas assim, eu fiquei admirado. Falei, eu nunca vou ser legal desse jeito que nem ela é, não. Porque para gostar de mim, a pessoa tem que gostar de Deus. Porque eu falo mesmo. Entendeu? Agora, né, pensa numa pessoa que é difícil de acessar também aí, ó. A Ivani. A Ivani, ela congrega na igreja do outro irmão lá, que é tão difícil quanto ela. Eu entendi quem que ela aprendeu, de não dar acesso. Enfim, né, irmãos? Vamos voltar para o contexto aqui, tá entrando na carne já, né? Aí já não funciona. Então, vamos voltar aqui, ó. Depois eu converso com ela lá. Então, irmãos, aqui, ó, para vocês entenderem. Nós estamos no 6º mês do calendário espiritual e conecta o natural e espiritual. Gênesis 1, 26. O que é isso? Deus, quando criou Adão e Eva, ele falou o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá em Gênesis 31, 1:31, ele fala assim, 6º dia. Então, olha que coisa interessante. Nós estamos no 6º mês, Deus criou o homem e a mulher no 6º dia. E lá em Gênesis 2, a palavra fala que aí o Senhor soprou nas narinas do homem um fôlego de vida. Então, veja, ali Deus conectou os céus e a terra. A terra é o homem do barro, os céus é o Espírito de Deus entrando dentro do homem. Então, em Cristo, irmãos, isso foi reconectado, porque Cristo era o único homem na época que tinha céus ligados com terra, o resto estava tudo desconectado, era só terra. Então, Jesus veio, abriu essa lacuna e deu acesso ao homem de novo, a reconexão com o Pai. Só que para se reconectar com o Pai, não é só nascer de novo, é obediência, porque a palavra hebraica para obediência significa, na etimologia, conexão. Mandamento, mitzvah, na verdade, conexão. Então, cada vez que você obedece e se mantém obedecendo, você está se conectando com Deus. E aí Deus, ele disse que veio trazer vida para você. Vida e vida em abundância. Vida para preencher dentro, vida para transbordar para fora. Só que a maioria quer a vida do lado de fora, pulando o cemitério interior. Por que cemitério interior? O que Jesus falava dos fariseus, que entendiam de Bíblia? Vocês são o quê? Sepulcros abertos. Por quê? Sabe Bíblia, mas está morto por dentro, não tem vida. Porque a luz de Deus, irmãos, ela é vida. A luz de Deus não é conhecimento. Se Deus te dá luz, você vai viver, você vai dar fruto. Se Deus não te dá luz, é o capiroto que te dá, que capiroto ensina a Bíblia, viu, irmãos? Ensina, e é bom. E não tem só falso profeta, não, tem falso mestre também. A palavra fala sobre falso profeta e falso mestre. Então tem que tomar muito cuidado se eu estou só aprendendo e não estou tendo vida. Porque luz para Deus é vida. João 1,4. A vida estava nele. Nele quem? No verbo. E a vida era a luz dos homens. A definição de vida é luz. E essa luz ilumina todo homem, ou seja, faz o homem viver por dentro. Então, se essa luz não te ilumina por dentro, significa que você nunca vai atingir o que Deus tem e vai ser um eterno salvo infeliz, frustrado. Então, está na hora de quebrantar esse coração aí, né, irmãos? Quebrantar para Deus acessar com vida. Porque Deus não tem prazer na sua tristeza. Nenhuma. Ele já te deu vida, já te deu... Irmãos, toda essa situação difícil que está passando hoje, Deus já liberou, já te abençoou. Só você precisa acessar aqui dentro. Não fica ajudando o diabo, não. Não fica reclamando da tua vida, orando para ele, não. Ó vida, que difícil. Aí você tá... Deus quer você para a terra prometida, né? Aí você começa a reclamar e você já vai fazendo a curva assim, ó. Acho que tá dando para frente assim, ó. Aí vai dar mais 40 anos de volta no deserto. Quem quer dar a volta 40 anos no deserto, levanta a sua mão aí.
Eu tô fora, irmãos. Eu tô fora. Eu cansei de ficar no deserto. Inclusive, eu fiz 40 esse ano. Tá? Eu cansei de ficar no deserto. Então, eu quero ir para frente. Pois é. Então, eu quero ir para frente, quero colher o que Deus tem e quero abençoar aqueles que estão à minha volta. Só que a gente precisa ter sabedoria. Então, vamos seguir aqui, ó. Esse é o mês, voltando aqui pro slide, tá? Este é o último mês da Tecufá, né, que é a estação de verão, período de colheita. Então, por isso, nossos frutos precisam ser recolhidos e, para isso, uma unção de organização se faz essencial para evitar perdas. A unção de Gade nos trará este auxílio para preservar a nossa produtividade, e não apenas para produzir, né, mas produzir mais, porém também para colher o que já foi semeado anteriormente, garantindo um tempo de superabundância. Então, deixa eu te dizer uma coisa, esse é um tempo para você colocar a sua vida em ordem. Olha como é que está a sua família, suas finanças, seu ministério, seu chamado, o seu tempo com Deus. Olha tudo isso, organiza isso, porque Deus, ele só trabalha com ambiente organizado. Deus vai colocar e vai te ajudar, ele vai te dar estratégias, vai te dar sabedoria para isso. Então não pense que você vai ter que fazer isso sozinho, como se Deus jogasse uma bomba no teu colo. Faz, senão você morre. Faz, senão a casa vai cair para você. Não, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, vai te mostrar, você vai ver, olha, aqui, 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 aqui. Pronto, a unção de Gade faz isso. Tá? E por quê? Porque o inimigo está disputando a tua colheita. Se você falhar, se você desistir, porque a gente falha quando desiste, irmãos, não é quando a gente faz outra coisa, não é quando você erra, é quando você desiste, porque erro para Deus não é problema. O problema é desistência. Tá bom? Então guarda isso. Deus não está preocupado se você vai errar ou se você vai acertar. Ele está interessado se você vai continuar se você errar. E aí nós temos aqui, ó, Gade significa afortunado, dar e distribuir, ou seja, haverá mais do que suficiente para nossa manutenção, expansão e generosidade para você dar cara. Então, entenda que o Senhor, tudo que Ele te dá não é para você. É para você repartir. Deus não quer que você use sozinho. Nada na natureza, na criação, foi feito só para si mesmo. Nada, irmãos, nada. A sabedoria que você tem, a virtude que você tem, o dom que você tem, os recursos que você tem, não são para você apenas. Guarda isso. A unção da tribo também faz, ou melhor, também traz aptidão para a guerra. Estratégias para proteger e defender nossas colheitas. Então, tenha em mente que você precisa agora vigiar dentro de você para ver como você está se posicionando com relação ao que Deus tem falado para você e como o inimigo está contra-atacando. Como que você sabe que você está sob contra-ataque ou está sob ataque, por exemplo? Quando você está vendo que está havendo guerra por aquilo que Deus já te falou. O que Deus tem falado durante todo esse ano para você? Recupera as palavras na tua mente e olha. Deus falou o quê? Vai mudar a história da tua casa? Vai mudar a história das tuas finanças? Vai mudar a história da tua família? Do jeito dele? Vai ser como? Ele já falou isso para você? Então, por que você esqueceu disso? Porque você já entrou no sistema capirótico de novo. Você esqueceu da voz de Deus e está focando no que o diabo disse. Então, qual que é o seu papel? É se manter nessa crença e se comportar como já tem isso. Porque uma vez que Deus fala, ele não vai fazer, ele já fez. Então, você tem que proteger isso. Proteger como? Não deixando entrar no teu coração que o que Deus disse é verdade. É mentira, quer dizer. É verdade o que ele disse. Então, você protege isso, guarda teu coração. Porque dele procede as fontes da vida e vai para cima do que Deus falou. Faz a tua parte. Ora, dedique-se ao estudo, congregue, irmãos, congregue, vai ter reunião, vai falar com os seus irmãos, vai lá, porque às vezes você acha que é muito chato, não sei o que, tem que ficar fazendo as coisas. Às vezes Deus tem algo para falar contigo e isso vai falar contigo lá e você está esperando Deus falar contigo na tua casa, lá no teu trabalho. Pô, marcha, ó, para frente, bora andar aí. Você acha que Deus vai enviar o anjo carteiro aí na tua casa? Ó, correspondência para a irmã Vana aqui, ó. Chegou aqui a sua bênção, viu, irmã? Aqui, ó, tá aqui. Tu pode ir lá no cartório retirar lá o teu bilhete de loteria premiado. Tem jeito, né, irmãos? Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho aqui. Irmãos, alguma pergunta até aqui? Tá todo mundo muito silencioso, né? Escondendo a câmera, né? Deve estar mordendo os beijos, falando, vou matar esse pastor quando acabar. Vocês arrependem, viu? O tribunal tá aí, não mata, não. Vocês oram por mim, tá bom? E não peca não, irmãos, porque tá feio o negócio aí para quem tá pecando. Imagina para quem tá bonito que nem nós, assim, né? Tô brincando, quebrar o gelo aí, pra vocês não ficarem tristes. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Vou seguir. Bora pro próximo slide, ó. Nesse mês, irmãos, nós temos o ministro hebraico Yud.
que é esse ministro hebraico, irmãos? Deus, quando Deus, irmãos, ele é, como é que fala? É Deus desde das menores partículas até o cosmos, da grandeza. Então, quando Deus vai falar, a palavra dele tem letras. Essas letras são vivas. Deus tem 12 letras, tem 22 letras no alfabeto hebraico. Cada um desses ministros são, por exemplo, os anciões da criação, para você entender, que formam as palavras e executam a ação de Deus. Então, quando você vai ver, Deus, quando faz as coisas, ele faz por meio das suas palavras, dos seus ministros. Então, eu estou sendo muito simplista aqui, tá? Mas olha só, Yud, ela é a menor letra do alfabeto, né, do Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico, e faz referência ao dom da humildade, mas também a primeira letra do nome do Eterno. E um dos seus significados é mão, aludindo para a mão zelosa do Pai Celestial que sustenta as nossas emoções e nos conserva em segurança. O que eu quero te dizer aqui? Deus libertou o povo do Egito com mão forte e braço estendido. Se você hoje está debaixo de uma dificuldade, alguma coisa, a potente mão de Deus tem nesse período, se você se humilhar, o que é se humilhar? Você sabe que você está fazendo errado, aí você vai se humilhar, perdoa, e você volta a fazer o que você sabe que deveria ser feito, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a proteger a tua colheita, Deus vai ajudar você a expandir a tua colheita, porque Deus não quer deixar nada para o inimigo. Esse é um tempo de colheita. Esse é um tempo, irmãos, para suas finanças darem um boom. Mas não é boom sem propósito, só para você pagar suas contas e viver bem. Não, é para você repartir. Então tenha sabedoria que o que Deus vai colocar na tua mão esse mês é para você ser generoso e multiplicador. Tá bom? Guarda isso para você, porque vem, a bênção vem, esse mês vem, mas guarde o teu coração do orgulho, da dor, da mágoa e da benedita. O que é benedita? Demônio do mau humor, da murmuração, tá bom? Isso aqui é coisa de família, de vez em quando a benedita ia lá em casa, agora essa Deus não vai mais, agora ela sumiu. Então sempre que você me ouvir falar de benedita, quer dizer o demônio do mau humor, tá bom, irmãos? Então só para vocês saberem aqui que é uma linguagem aqui que a gente usava antigamente. Então vamos seguir o negócio aqui, ó, mais um pouquinho. O que mais que nós temos? Ó, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, precedendo a honra, vai a humildade. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Olha só, 2 versos de Provérbios falando a mesma coisa praticamente. O galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas e honra e vida. Então, se você entender que Deus quer consertar o teu caminhar interior, você pode acessar algo maior para a tua vida. E agora vamos para alguns segredos, irmãos. Aqui eu quero ensinar para vocês alguns segredos espirituais. Isso aqui eu nunca fiz, na verdade eu fiz ontem, com uma irmã que eu estava discipulando. Ensinei para ela um negócio que eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Alguém sabe o que é gemátria? Tirando o livro, que eu sei que sabe. Alguém aqui sabe o que é gemátria? Não? A gemátria, irmãos, é a ciência, é a matemática do alfabeto. Então, cada letra, ela figura um número. Então, o universo, ele é matemático, ele é lógico, ele funciona por leis matemáticas também. Então, cada letra do alfabeto hebraico, ela tem um valor espiritual. O valor da letra Yud é 10. Então, olha que interessante. Yud é representado numericamente pelo número 10. É a primeira letra com 2 dígitos. Na cultura hebraica, isso é muito relevante, pois representa um tijolo fundamental para o aspecto da criação. Agora, olha que interessante, manifestações do número 10 na Bíblia. Deus criou, né, o mundo com 10 pronunciamentos. Aí você olha a Gênesis lá e faz as contagens para você ver. 10 gerações até Adão e Noé. 10 pragas no Egito. 10 testes no deserto que Israel passou. 10 mandamentos. Então veja que o 10, ele tem para Deus marcos. Então veja que 10 também, ele representa santidade e divindade. Agora, olha uma coisa reversa que existiu no número 10. No momento espiritual que nós estamos, irmãos, dentro do circuito bíblico, é o período de espiar a terra e entrar. Só que a terra tem o quê? Terra prometida, lembra? Tem gigantes, mas ela tem frutos grandes, grande colheita, terra mana leite e mel, a terra é uma bênção, é ou não é? Não está assim na sua Bíblia? Na minha também.
Tá sim. Só que lá tem gigantes. Então, veja, tem uma colheita enorme, coisa que você não plantou, coisa que você não fez, mas que Deus quer te colocar lá dentro para desfrutar. Então, não, guarda isso. Esse é o tempo de você acessar o que você não fez. Deus vai trocar alguns lugares, algumas pessoas de posição, e você vai entrar em lugares que Deus preparou para você entrar e precisava te preparar para tomar posse disso. Então, a colheita sua é muito maior do que você imagina. Mas você vai ter que enfrentar o quê para entrar nessa terra? Gigantes. Quem são os gigantes? São os medos, as inseguranças, as dúvidas, as incertezas e etc. Você vai enfrentar. Porque coragem, irmãos, não é não ter medo, é fazer com medo mesmo. Então, se eu estou no tempo profético de expansão, de crescimento, de acesso, e na hora de decidir fazer o que Deus falou, eu sinto medo, o que é isso, irmãos? É a voz do gigante dentro de mim. Eu estou achando que o gigante é maior do que a direção que Deus deu, e Deus não pode me dar vitória sobre aquele gigante. Por isso, eu vou reter alguma coisa, por isso eu não vou fazer alguma coisa, ou por isso eu vou fazer alguma coisa. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então, dentro desse contexto, o que é importante você avaliar? É que o seu posicionamento agora, ele é decisivo para a tua própria vida. Então, o que tem aqui agora, irmãos? Agora eu vou soltar uma chave para vocês aqui, ó. 10 espias com comentário negativo. Aí você vai lá, tá precisando de ajuda. Aí você vai lá conversar com outro irmão murmurador. Aí você fala, nossa, irmão, minha vida tá difícil. Aí ele, tá difícil mesmo, e pensa, só vai piorar. Olha o Brasil, olha o Lula, olha o Moraes, olha o Trump, olha a guerra, olha o diabo, olha não sei o quê. Pronto, já terminou, já ajudou você com a murmuração da terra. Aí você esquece até da terra. Você esquece que Deus quer te dar a terra e quer te abençoar. Então, você cuidado com quem você conta suas coisas, com quem você conversa. Cuidado com quem você ouve. Irmãos, os espias não estão vendo nada. Os espias só estão atrapalhando a vida dos outros. Agora, se você encontrar Josué e Caleb, cola neles. Cola neles, porque neles há um outro espírito e Deus deixou eles entrar na terra. Os demais, irmãos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ver a terra e vão fazer a curva assim, ó. Como quem quer ir lá dar uma volta no deserto de novo, porque eles gostaram do deserto. Que isso, pastor? Eu não gostei do deserto, não. Então reclama para você ver se você não vai de novo para lá. Gostando ou não gostando. Fica aí murmurando, orando pro diabo, para ele te ajudar a ficar com a sua derrota. E fica e ora para você ver. Fecha a tua boca. Não empresta a tua boca pro diabo. Não deixa ele morrer de fome. Se ele quiser falar, ele que procure outra boca. Não fala na tua, não. Deixa, não. Fala, aqui não, capiroto. Ó. Sabe? Cuida da tua boca. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Cadê? Aqui, irmãos, os memoriais eternos. Então, aqui nós vamos ler as escrituras. Eu já coloquei até os versos aqui para facilitar. Deixa eu te contar aqui, ó. Números 10, verso 10. Já coloquei aqui o verso, nem vai precisar abrir. Semelhantemente, nos dias da vossa alegria, nas vossas festas fixas, nos princípios dos vossos meses, tocareis trombetas, sobre os vossos holocaustos, sacrifícios e sobre as vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, olha que interessante. Nós falamos das memórias ali atrás, e agora nós estamos aprendendo como que essas memórias são erguidas. Então, o que Deus pede aqui? Números 10, 10. Nos princípios dos meses. Que dia que é o princípio do mês? Hoje. Quantos princípios dos meses tem durante o ano? 12. Então, se você se posicionar nesses 12 portais que se abrem, você começa a movimentar o tempo em seu favor. Por quê? Salmo 19, verso 2. Um dia revela o conhecimento, outro dia. A noite revela o conhecimento, outra noite. Na verdade, está até diferente. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Salmo 19, 2. Aqui não tem opinião não, viu, irmãos? Aqui é Bíblia. Aqui vocês vão estudar a Bíblia, ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, o que está sendo falado aqui? Que tudo que você faz hoje vai conversar com o dia de amanhã para dar continuidade ao que você começou. Mesmo de noite, vai falar, a noite vai falar. Irmãos, o dia é uma entidade viva. Deus é Deus de vivos.
Então, eles se comunicam. Então, tudo que você está fazendo hoje está sendo registrado. E como que Deus registra as coisas? Por memórias. Você quer colocar coisas na mente de Deus? Seja atento ao que Deus te orienta. Você está colocando memórias, irmão. Você está trazendo a memória que tem no céu para a terra. O que acontece? Quando Deus vincula as coisas, ele realiza. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Glória a Deus. Porque assim, irmãos, o que acontece? Tem horas que, né, nessas horas, manifesta algumas coisas nos corações, sabe? Toda vez que a gente fala de dinheiro, tem gente que o coração já levanta, já fica agressivo. Por quê? Porque dentro dela tem avareza e é manifesta com a palavra de Deus. Por isso que levanta algumas guerras. Então entenda que dentro de você são as maiores denúncias e revelações que você precisa ter a respeito do que está te acontecendo. Mas vamos seguir aqui. Então, que nem eu estou falando, os memoriais eternos falam. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos ler outro verso. Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda a oferta, serão dos pobres. Também, é isso mesmo? Está aí, não? Dos órfãos. Serão da igreja. Está escrito isso aí, não? Está escrito dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao pobre. É isso? Não, eu posso comer a semente. Não, dareis ao sacerdote. Então, o que ele está dizendo aqui? Para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então, veja, quem que quer ter uma casa abençoada tem que entender o princípio da primícia. Está escrito, irmãos, aqui não tem que ficar enfeitando pavão. É isso. Se eu faço o que eu quero, se eu faço o que eu penso, se eu faço o que eu sinto, eu tomo na cabeça. Eu tomo na cabeça. Pastor, quer dizer então que eu tenho que fazer na tua vida? Não. Você tem que fazer na pessoa que cuida de você, que te orienta, que te alimenta. Mas isso você não põe em púlpito de igreja. Isso você põe na mão do sacerdote. Ah, pastor, meu sacerdote mora longe. Você faz o pix para ele. Mas isso aqui não é para pagar a conta de igreja, irmãos. Primícia é para sacerdote comer, porque a bênção vem quando o sacerdote ingere. Ele desfruta do que você faz. O Antigo Testamento, Deus mandava o povo comer as ofertas, vocês lembram disso? O sacerdote tinha que comer, por quê? Porque a bênção para o povo de Israel não vinha quando ele trazia, vinha quando o sacerdote comia. Porque o sacerdote não tinha herança. Então Deus pedia que eles comessem as ofertas, e por vezes Deus ordenava, ó, eu quero que todo mundo come e não sobre nada. Então o fato é que quando o teu sacerdote desfruta daquilo que você semeia, do que você devolve, você é abençoado. Então é isso que você tem que ter em mente. Quem está cuidando de você? Quem está te nutrindo? Quem que está, de alguma forma, te dando atenção ou te acompanhando e te estruturando? É aí que você tem que entender. Então não é sobre gostar, sobre simpatizar, não é isso, irmãos. E tem em mente uma coisa. Deus, ele tem destino para as coisas, ele tem tempo para as coisas, e ele tem propósito para as coisas. Tem 3 tipos de dízimo, Letícia. Tem o dízimo que vai para os pobres, tem o dízimo que vai para os sacerdotes, e tem o dízimo que vai, eu esqueci, tem mais um dízimo que eu não lembro agora. Mas assim, o ideal é que o seu sacerdote desfrute. Eu vou falar por mim, eu, com o entendimento que eu tenho, dízimo e oferta eu entrego na mão da pessoa que cuida de mim, eu não entrego na igreja. Eu congrego na igreja, mas eu entrego para o sacerdote. Ó, meu dízimo é teu, minha premissa também é tua. Quando eu quero ofertar, eu oferto na igreja. Por quê? Porque eu sei da relevância disso. O sacerdote tem que desfrutar. E tem igreja, irmãos, que o sacerdote não tem salário. E ele tem que ficar se matando, sacrifica a família, faz um monte de coisa, e não tem condição, às vezes, de trabalhar, porque tem que cuidar de irmão com problema. Então, Deus não está preocupado com o tempo que tem conta para pagar. Deus está preocupado com pessoas que estão sem comer lá no meio. Com pessoa que precisa ser honrada. Porque a Escritura diz que digno de duplos honorários é aquele que ensina e preside bem. Então, se a gente não sabe honrar o ensino, o conhecimento e as coisas, a gente está meio desalinhado com aquilo que Deus pensa. Porque não é sobre dificuldade de templo físico, é sobre dificuldade de pessoas. Deus sempre cuidou de pessoas. Então, você quer ajudar no templo, você quer ajudar alguma coisa, vai lá e faz sua oferta. Isso não tem problema. Agora, dízimo e primícia, eu entrego para pessoas. Desfruta, recebe, mas ora por mim. Eu peço a pessoa orar por mim, porque o sacerdote ele tem a responsabilidade de orar pela tua oferta, pelo teu dízimo, pela tua primícia.
e orar dentro das escrituras. Ele tem essa obrigação. Aí fala, pastor, mas a minha igreja tem 1000 membros. Se ele orar biblicamente, é uma coisa. Se ele nem orar biblicamente, aí você está vamos dizer assim, você pode receber 100% de bênção, você recebe 50%, recebe 40%. Porque tem parte da tua obediência, mas não tem a gestão da energia pelo sacerdote. Porque se não fosse questão sacerdotal relevante, por que Deus mandava trazer para o sacerdote? Deus mandava dar para qualquer um. Deus mandava dar para os pobres, não precisa orar não, só dar o dinheiro e acabou. Então a questão não é ser generoso, a questão é que tudo que Deus dá nome, ele trata por diferente. E tudo que Deus trata por diferente, ele trata por memorial diferente. E o sacerdote tem a obrigação de conhecer, porque ele ensina. Se você entrega a sua primícia, tem uma forma de orar. Se você entrega o seu dízimo, tem outra forma de orar. Se você entrega uma oferta de sacrifício, tem outra forma de orar. Ah, pastor, mas nenhum pastor sabe disso. O que eu posso fazer? Eu posso ensinar. Eu só posso ensinar. O meu papel como mestre, irmãos, é ensinar o corpo. Deus cobra cada um segundo o conhecimento que tem. Mas não é porque eu não sei que não tem o efeito na minha vida, a minha ignorância. Então, o que acontece? Eu dou exemplo aqui, tá a caneta na minha mão. Se eu jogo a caneta para cima, o que aconteceu aqui com ela? Ela cai, não cai? Por quê? Porque existe uma lei espiritual chamada gravidade que puxa tudo para o centro da Terra. Isso é uma lei. Então, não interessa se eu sou gordinho, se eu sou magrinho, se eu sou bonitinho, se eu sou feio, se eu congrego na Batista, na Presbiteriana. Eu joguei para cima, vai cair. Agora, como é que eu faço para eu poder lidar com a lei da gravidade? Sem quebrar a lei. A lei da aerodinâmica. Todo objeto a uma determinada velocidade, ele torna a gravidade igual a zero. Então, ela consegue voar como um avião, chegar em algum destino sem cair. Outra lei. Então, veja que lei funciona com lei. Lei não transgride lei. O meu povo está sendo destruído por quê? Porque lhe falta conhecimento. Vamos lá, mais um versículo bíblico. Isso aqui eu sou sempre enfático, os irmãos que estão comigo aqui, graças a Deus não estão carecas de saber, nem estão cabeludos de saber, eu vou falar assim. Vamos lá, irmãos, ó. Oséias, capítulo 4, lá no versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, olha que interessante. Sacerdote que rejeita o conhecimento, o que Deus faz? Eu também rejeito para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Então, olha que interessante. Quantos pastores você não conhece aí fora que está passando dificuldade na família com um filho desviado? Vai ver se a vida dele se ele ensina a cumprir mandamento. Vai lá dar uma olhada para você ver se a Bíblia tem razão. Todo pastor que não ensina os seus filhos, ou a sua congregação a cumprir mandamento, pesa nos filhos deles. Está aqui, irmão, só ler texto. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o verso 7. Quanto mais estes se multiplicaram, estes quem? Os filhos do sacerdote. Tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem um desejo ardente. Porque assim como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. O que acontece, irmãos? Começa a faltar na vida do sacerdote, porque ele ensina os filhos dele, seja espiritual, seja natural, ele ensina a transgredir. A desonra aumenta, o problema aumenta, Deus transforma a honra em vergonha. O que é isso? É um sacerdote que não prospera, é um sacerdote que não tem testemunho, é um sacerdote que não tem poder de Deus, e é um sacerdote que não vive a vida que Deus tem para ele. Cadê o glória a Deus aqui, irmãos? Cadê o aleluia? Cadê o fogo, né? Cadê a retumbância? Tô vendo nada aqui. Meu Deus do céu, parece que eu tô falando sozinho. Cadê vocês aí? Só irmãos aí que tem cara de olhar para mim aqui? Jesus amado, e vocês param com isso aí, irmãos. Pois é. Meu Deus, pastor, eu tô entrando em crise, essa palavra tá muito dura. Irmãos, esse é o tempo que você tá entrando diante do tribunal. Daqui 40 dias você vai estar diante do tribunal. Se você não treme agora, se você não presta atenção agora, Deus quer te abençoar, Deus não quer te prejudicar. Eu estou te abrindo uma porta. E estou sentindo muita gente com o coração doendo aqui. Por quê? Porque Deus está quebrando o engano na tua vida. E tem gente aqui que está vendo coisas, que já está repensando coisas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, olha, isso aqui é forte, ó. Alimentam-se do pecado do meu povo. O que é isso? O povo não sabe o que está fazendo, faz errado. O sacerdote também não sabe fazer, recebe errado. Recebe errado é pecado, irmãos. Alimenta-se do pecado do meu povo.
Quem come pecado é diabo, irmãos. Vamos voltar aqui. Né, tem muita retumbância aqui já. Vamos lá. Vamos contar aqui, ó. Malaquias capítulo 3, verso 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha só, havia um memorial diante de Deus. Que memorial é esse? As ofertas, os atos, né? Tudo isso aí que nós estamos falando são os memoriais. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Que dia? O dia do julgamento. Diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho a quem serve. Então, olha só, Deus, no dia do julgamento, vai te ver como filho e não como réu. Irmãos, então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, como é que eu vejo a diferença, irmãos? É quando Deus julga a nação, quem é que sofre o dano? O justo permanece. Quantas vezes você já não viu na TV aí, cai o avião em tal lugar, passa o tornado, fica aquele monte de casa destruída, mas fica uma casa de pé. Como é que você explica um negócio daquela casa lá, irmãos? Esses tempos teve nos Estados Unidos aí, uma ventania que passou o tornado, ficou todas as casas destruídas, só uma casinha ficou de pé lá inteirinha. Como é que você explica um negócio desse? Então tenha em mente, irmãos, que o Senhor, ele separa os que são dos que não são pelo julgamento. Então, quem tiver alinhado com os memoriais em pé, com a justiça do Cristo, essas coisas todas, esses são poupados. Os demais, irmãos, taca neles. Romanos capítulo 11, verso 22, fala que a gente tem que ter cuidado com a bondade de Deus e a severidade dele. Porque Deus, ele é tão bom quanto é severo, viu, irmãos? Ele é nosso Pai, ele nos ama, mas eu tenho que ter atenção com isso. Já tô acabando já, viu? Nós vamos fazer uma ceia aqui, você ficar feliz. Fala, graças a Deus, o pastor acabou de falar, pelo amor de Deus, viu? Tô tremendo aqui. Não temos, irmãos, não temos. Olha lá, ó. Bênção de Gade. Isso aqui eu vou declarar sobre vocês, irmãos, depois, quando a gente for finalizar aqui. Agora nós vamos para a ceia. Eu vou abrir. Quem está com as suas coisas de ceia aí preparado? Todo mundo está com ceia aí? Quem vai cear comigo? Quem não tiver preparado aqui, eu vou dar um minutinho para você poder levantar, ir lá na cozinha, preparar. Tá bom? Alguém precisa de mais tempo ou nós podemos já dar andamento na ceia? Podemos seguir? Beleza. Então, aqui, ó. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então, olha só, mais um memorial, irmãos. Então, nós temos aqui a primícia como memorial, nós temos o dízimo, quem for entregar dízimo, hoje também é um bom dia, tá? Dia de portal. Primícia, dízimo e ceia, são 3 memoriais. Ah, mas eu não tenho dízimo, pastor. Fica tranquilo, descansa teu coração. Eu só estou ensinando você um princípio. Sempre que você puder entregar o seu dízimo em dia de portal, é melhor para você do que entregar em dia fora. Por quê? Porque todo portal tem potência. Todo portal é uma transição de tempo. Tá bom? Então, só para você saber isso aqui. Então, vamos lá. 1 Coríntios 11, 23. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Pega seu pão aí, irmãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por mais esse pão. Obrigado, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu e ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões, Senhor, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nós queremos aqui abençoar o pão e nos alegramos, porque nessa noite, nesse portal, esse memorial também fala e anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Nós queremos ceiar, Senhor, diante do Senhor, para recebermos a cura, a disciplina, a instrução, a revelação e o poder que precisamos para romper e nos tornarmos mais semelhantes a Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Eu peço a Tua bênção e que meus irmãos possam ceiar em segurança e em alegria, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Pode comer o pão, irmãos.
Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, olha só, mais de um memorial. Então, Senhor, nós abençoamos o sangue, nós abençoamos o cálice, nós abençoamos esse momento. E nós celebramos ao Senhor por meio disso, por esse ritual, esse memorial que nós erguemos, porque o Senhor é a nossa justiça, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos prospera, é o Senhor quem faz com que nós nos tornemos semelhantes a Ti, sejamos instruídos. Então, obrigado, Senhor, porque agora nós bebemos cura, abundância, shalom, comunhão e tudo mais que o Senhor quiser fazer, e que nesta hora manifeste-se o Teu poder em nós, em nome de Yeshua Messias. Amém. E amém. Pode tomar o ceia, irmãos. E agora que você ceiou, eu vou explicar o resto do texto. Pastor, por que você não fez isso antes? Calma, eu vou explicar para você. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, quem comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice. Então, olha que coisa interessante. Você precisa se examinar, e a ordem é: examine-se e coma. Aqui não diz, se você for batizado, coma. Aqui não diz, se você não pecou, coma. Aqui não diz, se você é bonitinho de Jesus, coma. Aqui diz, examine-se e coma. Isso aqui é uma ordem. Ele está mandando comer, examine-se e coma. E ele fala assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, olha que interessante. Ele manda você se examinar e comer a ceia para que Deus julgue você. Ele não manda você se julgar, nem o pastor te julgar, nem o profeta, nem o presbítero, nem ninguém. Ele manda você comer para que Deus julgue você. Porque se nós, versículo 31, 32, 31, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, veja, ou Deus me abençoa por meio da ceia, ou ele me julga, mas ele não diz para que eu me aparte pelo modo como eu me examino. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Alguém está me entendendo aqui? Irmão, se fosse, pastor, mas é lá na igreja que eu estou, o pastor não deixa eu tomar ceia, não, porque eu não fui batizada, porque eu não posso ceiar fora da igreja, não sei o quê. Porque eu estou em pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando Jesus foi fazer a ceia, ele pegou, molhou o pão, né, e deu na boca de quem? De Judas. E falou para Judas assim, o que você está para fazer, faz depressa. Mas por que Jesus deixou Judas ceiar? Pergunta para o seu pastor. Pergunta para ele lá, aquele que não deixa você participar. Pergunta para ele por que Judas ceiou. Tá bom? E vê o que ele te responde. Então, se Deus permitiu que Judas ceiasse, por que não vai permitir você, irmãos? Aqui, quem julga é o Senhor, não é você. Você se examina, mas Deus julga. E olha só, para finalizar o texto. Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando você unir-se para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não você unir-se para juízo. Quanto aos demais, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Porque essa ceia que a gente faz, ela não é a ceia bíblica. A ceia do Senhor, ela é uma ceia de banquete. É um jantar coletivo que todos comem. Só que havia um problema em Israel antigamente. Porque como muitos irmãos vinham de muito longe, no dia da celebração, a ceia era colocada e alguns irmãos que moravam mais perto chegavam antes e por causa do banquete, eles comiam antes. Os que vinham de longe, às vezes levavam uma semana para chegar no lugar.
E quando chegava, já não tinha mais comida, já não tinha mais bebida. E aí, o que acontecia? Quebrava a comunhão. Então, era esse tipo de problema que Paulo estava relatando dentro da ceia. Porque não é essa ceia que a gente faz. É um banquete. Então, o ideal em dia de ceia é você ter um jantar. É você ter comunhão e todo mundo comer junto. Então, não tem nada a ver com o que a gente faz. Isso aqui é uma figura, irmãos. Porque a ceia que eles fazem é a ceia da festa de Pêssar. A festa de Páscoa é uma vez por ano só. Mas nós fazemos tipo, mensalmente ou semanalmente, de acordo com o critério da igreja. Então, vocês estão entendendo? Vocês foram esclarecidos sobre a ceia também? Alguém que está em crise aí, quer fazer uma pergunta, quer jogar pedra no pastor? Aproveita, essa é a hora. E nós já estamos caminhando para o fim já, vou abençoar vocês. Alguém quer falar alguma coisa sobre a ceia ou sobre a aula de hoje? Abre o microfone aí e fala. Joremi, você está muito quietinho, irmão. Não sei o que está acontecendo, não. O gato comeu a língua? Ivani, o que aconteceu com a Joremi? Nunca vi assim? Tô ensinando ela a ficar quieta, né, pastor? Ah, entendi. Meu esposo que tirou o telefone da minha mão. Ah, tá explicado, né? Fala aí, irmão. Aproveita agora que tá na sua mão agora. Fala aí. Que luta. Vou abrir aqui. A paz, irmãos, tudo bem? Foi uma bênção. O pastor não quis deixar eu entrar na live antes, mas eu entrei, consegui, glória a Deus. Aleluia. Na realidade, a pergunta não é minha, a pergunta é do Edson, ele vai fazer essa pergunta. Não, o que eu fiz a pergunta foi, primeiro, boa noite, a paz do Senhor, né? Boa noite, Pai Senhor. Não, o que eu perguntei, eu fiz a pergunta assim, qual que era a função no Velho Testamento do sacerdote, né? Porque entregava diretamente a ele as ofertas, né? E aí, no caso, porque assim, né? Qual que seria a função deles? Se eles cuidavam do templo, né? E das pessoas, no caso. Seria isso? Que na verdade tinha 3 grupos de sacerdotes. Tinha os meraritas, os gaditas e os gersonitas. Não, meraritas, os gersonitas, e eu não lembro, acho que, não lembro se não é nada gaditas não, tem um outro nome agora que eu não estou lembrando. Mas um grupo carregava o tabernáculo, o outro era encarregado de montar o tabernáculo, e o outro de oficiar lá dentro. Então essas ofertas eram distribuídas entre eles, porque eles não tinham herança nem terra, eles só tinham que cuidar do tabernáculo. Então, como eles não tinham herança, Deus dava as ofertas, as primícias e as colheitas do povo para eles, e eles repartiam entre si para que todos tivessem o que comer. Tivessem alimentação, tivessem a herança, porque o Senhor era a herança deles. Então, qual que era a responsabilidade deles? Intermediar o relacionamento dos homens com Deus. Então, eles tinham que ensinar, eles tinham que estudar, eles tinham que reverenciar o Senhor para que os homens que não veem a Deus pudessem vê-lo por meio da conduta dos sacerdotes. De modo muito simples, era isso. Certo. Na minha dúvida estava aí. Então, glória a Deus, está respondido, glória a Deus. Alguém mais, irmãos, quer tirar dúvida sobre alguma coisa? Então tá, então vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui tá a bênção de Gade, eu vou abençoar vocês, tá bom? Só que essa bênção, irmãos, ela é ativada quando você entrega a sua primícia, tá bom? Então, o que acontece? Quando você estiver diante do seu sacerdote, ou você for semear a primícia na vida dele, peça para ele orar por você ativando isso. Fechou? Só para você entender. Então, a bênção de Gade, eu vou abençoar vocês aqui, e ela é ativada com a tua primícia, porque primícia, eu vou explicar para vocês, por que eu tenho que entregar oferta, pastor, para ativar a bênção? Por que não pode ser sem oferta? Eu vou te explicar. Tudo tem um porquê bíblico. Jesus, irmãos, quando ele veio para a Terra, ele é conhecido como o quê? O Cordeiro de Deus, é ou não é? Cordeiro, ele é o quê? É um animal que serviu como oferta. Então, veja que lá no Antigo Egito, quando Deus foi libertar Israel do Egito, Deus pediu para que todos trouxessem o quê? Um cordeiro. Aquele cordeiro, aquela oferta naquele mesmo instante, todo mundo fez a mesma oferta no mesmo momento. Aquele cordeiro deu para Deus a legalidade, o direito e o poder de julgar os deuses do Egito e retirar o povo de uma geografia. Quando Jesus veio, ele veio como cordeiro pascal, tanto que João Batista anuncia, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele vem, irmãos, a palavra fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Né? Ou seja, Deus amou o mundo e deu o Filho. Então, olha só, Jesus como cordeiro, o homem, tá? A lata aqui, ó, a matéria, ele tinha dentro dele uma unção. Que unção é essa? O Cristo. Jesus por fora, Cristo por dentro.
Quem viu isso foi Pedro. Quem diz o povo ser o filho do homem? Jeremias, João Batista, um dos profetas. Mas e vocês? Aí, Pedrão, tu és o Cristo. E aí Jesus falou, foi Deus que te revelou, foi meu pai que te falou isso. Então entenda que Jesus por dentro carregava o Cristo. Então olha que interessante. Dentro de Jesus, que era o cordeiro, que seria uma oferta, havia uma unção dentro, chamada Cristo. Então quando Deus entregou essa oferta, ele liberou Cristo aos homens. A unção que estava dentro espalhou-se para acessar os homens. Então, o que Deus fez para conectar céus e terra? Ele trouxe uma oferta e dentro da oferta, uma unção. Então, quando você traz uma primícia e o sacerdote ora por você, ele está ativando a unção dentro da oferta para que você receba isso dentro e fora de você. Vocês entenderam, irmãos, o que eu estou falando? O princípio e o padrão é sempre Cristo. É sempre Jesus. Então, muitos mecanismos da palavra você vai ativar com oferta, com dízimo, com primícia. Agora, primícia não ativa o que dízimo ativa. Dízimo não ativa o que ativa oferta. Oferta não ativa o que ativa caridade. Caridade não ativa o que ativa voto. Então, tudo que Deus dá nome, ele trata por diferente. Eu e você, irmãos, devemos aprender a lidar com essas coisas e usá-las para os devidos fins. Então, de modo bem simples, irmãos, é por isso que nós entregamos ofertas em dia de portal, porque essas ofertas são memórias, e essas memórias falam diante de Deus de que nós estivemos presentes nos dias em que ele marcou uma reunião. Como assim, pastor? Deus marcou reunião? Ué, se ele fala em Levítico 23 que os portais são as minhas festas, significa que ele faz uma festa e te chama para o banquete. Você está no banquete de Deus. Você não está vendo nada aqui, você está na tua casa, talvez está cansado, quer desligar lá o Pavio Fantástico, né, para fazer alguma coisa aí. E, enfim, mas o Senhor, ele está aqui celebrando contigo, porque é portal de lua nova. Então, quando você faz memorial, desce sobre você aquilo que é liberado no período. Pode falar, Vana. O senhor tem, por acaso, alguma lista, assim, mas, assim, bem objetiva, tipo, o que libera o quê? Oferta libera isso, primícia libera isso, ou não existe, assim? Não, pode ser que exista. Eu não tenho nada pronto de modo simples. Eu tenho os cursos que eu vendo na internet que eu dou apostila, dou as coisas, mas pronto, assim, detalhado, não tem, não. Então, irmãos, agora que vocês entenderam isso, eu tenho certeza que vocês vão repensar muita coisa que vocês faziam, entendiam, e, ó, só cuidado, viu? Cuidado porque, assim, tudo que é para a direita é para a esquerda. Tudo que você não dá para Deus, automaticamente você deu para o inimigo. Tá? Mas, pastor, até que hora eu posso fazer minha premissa? O portal se abre hoje e ele fecha no portal de amanhã, às 18 horas de amanhã, para você entender. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro para entregar até amanhã, não tenho oferta para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupa com isso. Me chama no particular que depois eu falo com você. Tá bom? Mas, a título de bagagem, de instrução, o portal se fecha às 18 horas de amanhã. Então, você tem até às 18 horas de amanhã. Se você for entregar seu dízimo, entrega junto. Se você for entregar sua primícia, entrega sua primícia. Faça sempre para a pessoa que te honra e que te abençoa. Fechou? Vamos orar então? Eu vou abençoar vocês. Faz assim com a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a sua shalom. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. De Gade disse, bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Então, que vocês recebam a bênção de Gade, em nome de Yeshua, o Messias. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus por hoje. Obrigado pela participação de vocês. Essa aula amanhã vai estar na comunidade, tá bom? Quem quiser assistir, pode assistir por lá. Então, Deus abençoe vocês. Tamo junto. Precisando, pode me chamar no particular, gente. Abraço para vocês aí.